Boa noite a vocês que nos assistem pela TV aberta de São Paulo e também pelas redes sociais, no canal 9 da NET e 186 da Vivo TV. Hoje, com o prazer de estar ao vivo aqui com o ex-governador do estado de São Paulo, do Geraldo Alckmin, né? Doutor Alckmin, boa noite, como vai o senhor? Muito boa noite, Walter Simeone. Quero cumprimentá-lo e saudar todos que estão conosco na TV aberta de São Paulo. Uma satisfação. Eu quero também dizer, governador, que a gente vai ter aqui, eu vou colocar na tela aqui para nos acompanhar, o nosso aqui, o Sérgio Braga, que está aqui, né? Está aqui o Sérgio Braga, e também está aqui, olha aqui, o Marco Kojorowski. Marco é vice-presidente da OAB do Tatuapé, o Sérgio Braga foi Globo CBN. Tudo bom? Boa noite para vocês. Muito boa noite, prazer, uma honra participar desse programa contigo, Walter. Doutor Alckmin também, doutor Marco. E o Marco Kojorowski está ali, às vezes a gente vai ter um pouquinho de problema na transmissão, mas é normal da transmissão. Eu vou voltar aqui a tela com o doutor Alckmin para a gente seguir a pergunta e vou chamá-los de novo, ok? Doutor Alckmin, a gente está aqui, o senhor foi o 35º governador eleito e o 31º governador eleito do estado de São Paulo, né? Já foi prefeito, já foi vereador, deputado estadual e federal. Doutor Alckmin, eu queria um pouquinho da sua história. Tem parentes que foram do governo. Por que, primeiro, o senhor enveredou pela medicina? Uma coisa que as pessoas querem saber. Por que Alckmin foi para a medicina? Olha, meu pai, Walter Simeone, era veterinário, médico veterinário. Ele se formou na primeira turma da Universidade de São Paulo, da USP, em 1934, quando nasceu a Universidade de São Paulo, a USP. Nós tínhamos, naquela época, 6 faculdades, 7 isoladas. Medicina, doutor Arnaldo, Direito, Largo de São Francisco, Engenharia da Poli, Agronomia da Exalc, Veterinária aqui em São Paulo, Odontologia e Farmácia. Eram 7 faculdades isoladas, juntaram as 7, criou a filosofia e nasceu a USP. Então, meu pai foi o primeiro diploma da USP, ele entrou em 29 e se formou em 34. Então, a minha ideia, nós sempre moramos na zona rural, onde meu pai trabalhava. Então, a minha ideia inicial era até fazer agronomia ou veterinária, mas acabei me apaixonando pela medicina. E aí vim fazer cursinho em São Paulo, entrei na faculdade de medicina, dava aula até no cursinho para ajudar a pagar a faculdade. Depois dei aula também na faculdade de psicologia lá em Lorena e fiz residência médica em anestesiologia. Fui até o chefe do serviço de anestesiologia da Santa Casa em Misericórdia e do hospital da Unimed, lá em Pinda. Fiz mais de 2.000 anestesias para cirurgia. Depois acabei sendo candidato, era líder estudantil, então fui candidato a vereador, mas no movimento estudantil que nós tínhamos naquela época. Aí tive uma votação tão grande que acabei sendo candidato natural a prefeito da minha cidade natal, Pindamonhangaba, mas ainda conciliava medicina até deputado estadual. Quando me elegi deputado federal e fui morar em Brasília, aí não tinha mais como conciliar, mas uma paixão. Sempre adorei a medicina, tanto é que voltei. Eu estou no Hospital das Clínicas toda quinta-feira. Doutor, deixa eu voltar aqui. Olha, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Para mim, o senhor é um estadista, né? Porque tem todo um estudo dentro da medicina, a medicina ligada a essa questão do auxílio ao próximo. Eu acompanhei a carreira do senhor, por exemplo, além de médico, o senhor incentivou a questão da... Inclusive, agora, a gente estava conversando do Butantan, se não fosse sua gestão, junto com o Mário Covas, hoje o Butantan não teria todo esse aparelhamento para desenvolver as vacinas, né? Agora, me diga o seguinte,
depois de fazer tanta coisa pela saúde, né? Tantos hospitais o senhor ajudou a montar, aparelhar o Estado para a saúde, para a educação. Qual o andar da carruagem hoje? Por que a situação está do jeito que está, doutor Alckmin? Olha, primeiro destacar, Cilione, o Instituto Butantan. O Instituto Butantan nasceu em 1901. Ele vai fazer esse ano 120 anos. Ele começou para produzir soro contra a picada de cobra. O Emílio Ribas, o grande médico sanitarista, adquiriu a fazenda Butantan quando era secretário de Saúde do Estado e foi seu primeiro diretor, o Vital Brasil. Nós estamos falando da virada do século XIX para o século XX, quando se dizia o Brasil é o café e o café é São Paulo. Os imigrantes vinham para cá para carpir café e eram picados de cobra. Então, o Instituto Butantan começou produzindo os soros antiofídicos e se tornou o maior instituto soroterápico da América Latina. Nós estimulamos muito a fabricação de vacinas. Nomeei o Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, que é o atual presidente hoje, um grande professor de medicina de Ribeirão Preto, de hematologia, um grande cientista também. O Butantan produz vacina contra a gripe para o Brasil inteiro. Esse ano foram quase 80 milhões de doses de vacina. A vacina todo ano muda, porque o vírus também muda. Então, a última vacina foram 3 tipos de vírus. A vacina contra a gripe H1N1, H3N2 e influenza B. E está numa parceria com a China, produzindo a Coronavac, que já está em vacinação no Brasil. E a vacina é muito importante para prevenir doenças, especialmente por vírus, né? Foi isso que mudou a expectativa de vida no mundo. Aliás, Cilione, os brasileiros viviam até 1940, a expectativa de vida média no Brasil era 45 anos de idade. Então, naquela época, em média, as pessoas viviam 45 anos. Hoje, o brasileiro, em média, ele vive 75 anos de idade. Mulher até mais. Se chegar nos 60, vive mais ainda, porque sai da vulnerabilidade juvenil. Então, 3 questões foram importantes. Água tratada, água de qualidade, que as pessoas se contaminavam por via hídrica, vacina, evitou as grandes doenças, especialmente viróticas, e antibiótico. Água, vacina e antibiótico mudou o mundo, dobrou. As pessoas que viviam 40 anos estão vivendo quase 80 anos, expectativa de vida média. Eu queria destacar, antes de entrar aqui com o Braga, que vai ser a sequência depois do Marcos Kojorowski, sabe, Alckmin, eu, com muito respeito, eu fui olhar um pouco da gestão. Olha só, para quem nos assiste, isso está aí dentro dos relatórios, mas na questão da saúde, olha, a média superior que o seu orçamento que você fez como governador foi de 12% para a saúde em 6 anos, uma média. 11 novos hospitais, reforma e ampliação de 56 hospitais. Eu quis pegar um por um. 20 novos ambulatórios, 8 unidades da rede Luci Montoro, que é importantíssimo, e também a gente tem a rede da Hebe Camargo, que é uma coisa, né, que estava precisando do Estado. E tem a Saúde em Ação, que a Secretaria fazia investir com parcerias com o Banco de Desenvolvimento, que é o BIRD, né? Investiu, se não me engano, 826 milhões, não é? Eu estou falando coisas que você trabalhou como governador. E o recomeço, que é o pessoal com muito problema que usa drogas. Quer dizer, é um ponto, um olhar clínico para a saúde. Toda essa máquina hoje, você acha que tem auxiliado nessa questão de tudo que a gente está passando? Porque os outros estados, olha, se é o Amazonas, o estado que está o Amazonas. São Paulo tem uma situação muito forte, muito boa, porque tem uma rede estadual muito grande. Nós temos perto de praticamente 100
hospitais no estado de São Paulo, do estado, né? A rede de hospitalar grande. O governo federal tem poucos hospitais aqui, foram todos estadualizados. Você só tem praticamente o Hospital São Paulo, que é da Unifesp, mas o governo federal praticamente não tem serviços de saúde, não tem ambulatório, não tem unidades de emergência, enfim, a grande rede é do Estado. Temos uma boa rede de santas casas e beneficências portuguesas, então uma rede filantrópica importante, uma rede municipal, você tem bons hospitais também de prefeituras municipais, e uma boa rede privada. Eu fui relator da Lei 8.018, quando fui deputado federal, a Lei Orgânica da Saúde, que instituiu o SUS. Então, fui relator da Lei Orgânica de Saúde na Câmara Federal, e o SUS é uma grande conquista. Governo nenhum faz favor para ninguém. É dever do governo, municipal, estadual e federal, oferecer saúde de qualidade e gratuita. Vai da vacina ao transplante de órgãos. Gratuidade, tudo de graça, universalidade é para todos e equidade, todos atendidos de maneira igual. Esses são os princípios do Sistema Único de Saúde, que vieram com a Lei Orgânica de Saúde. Precisamos fortalecer para poder melhorar o acesso e atender ainda melhor a população. Acho que em 18, eu aprendi isso com você, em 18, falaram que os alemães, estava aqui, os alemães tinham colocado o vírus da gripe espanhola em garrafas e mandaram aqui para o Brasil, né? Aquele negacionismo, não teve, Alckmin? Depois teve que fazer a vacinação compulsória. Por que você acha que a gente vive esse momento? O brasileiro não acredita que está passando uma pandemia e essa coisa negacionista ligada à questão política e não à questão da saúde. Olha, Siglione, a gente vê com muita tristeza que o governo brasileiro, 103 anos depois, cometendo os mesmos erros. Em 1918, o presidente do Brasil era o Venceslau Braz. Em 1918 foi a gripe espanhola, a grande pandemia da gripe espanhola, que na realidade não era a gripe espanhola, era americana. A gripe começou nos Estados Unidos, mas quando os americanos chegaram à Europa, a Espanha, que não estava na Primeira Guerra Mundial, tocou a boca no trombone. Então, ficou conhecida como gripe espanhola, mas, na realidade, ela nasceu nos Estados Unidos, depois é que foi para a Europa. O que o governo brasileiro dizia naquela época? Em 1918, é uma gripezinha, igual agora. Depois, exagero da imprensa. Depois, esconde os números, dificulta o acesso aos números. Depois, teoria conspiratória, Primeira Guerra Mundial, 1918, então os alemães mandaram o vírus dentro de garrafa pelo mar para atingir o Brasil. Aí, quando a situação ficou gravíssima, o governo federal, até o presidente eleito, Rodrigues Alves, ele morreu de gripe espanhola antes de tomar posse. Acabou tomando posse o Delfim Moreira. Aí ele nomeou o Carlos Chagas e colocou o grande médico sanitarista, o Carlos Chagas, na linha de frente para combater a gripe espanhola. Então, fico triste em verificar que 100 anos depois de tudo que a ciência avançou, a gente está cometendo os mesmos erros. E o caminho é a vacina, porque para vírus você não tem um antibiótico específico. Melhorou o protocolo, né? Hoje você faz, no caso da doença, COVID, Coronavirus Disease, né? Ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2, você faz corticoide, que não estava sendo feito no começo do ano passado, então hoje utiliza mais corticoide para segurar o processo inflamatório, antibiótico, geralmente azitromicina, o antibiótico recomendado para evitar doença oportunista bacteriana, e anticoagulante.
porque a pessoa acaba morrendo do processo inflamatório e tromboembolismo. Então, utiliza mais anticoagulante. Agora, o caminho é a vacina, porque a vacina produz anticorpos. Então, quando você encontrar o vírus não entra no corpo. E o vírus, ele não vive fora da célula, ele morre. O vírus é o ser mais ínfimo, mais simples que existe. Ele não tem nem membrana celular, ele é uma fita de RNA. Então, ele só vive dentro da célula. Se ele não entrar na célula, ele morre. Então, a vacina, ela vai proteger a pessoa que tomou a vacina e vai evitar que o vírus circule. Porque se o vírus bate num, está imunizado, bate no outro, está imunizado, ele vai desaparecer, ele vai acabando, vai diminuindo a circulação do vírus até... O vírus, por exemplo, da SARS, que teve na Ásia, em 2002, coronavírus, SARS-CoV-1, ele acabou desaparecendo, não foi mais localizado. Então, é muito importante a vacina, porque ela vai imunizar, vai proteger a população, vai diminuir a quantidade de vírus circulante até que ele desapareça. Eu quero fazer participar aqui, ó, o Sérgio Braga, eu vou colocar aqui na nossa tela, governador, ele vai participar, e o Marco Kojorovski, eu vou ficar aqui só, né? Tivemos, acho que, um probleminha com áudio. Você me ouve bem? Ouvindo bem, Sérgio. Então, tá bom. Doutor Alckmin, antes de mais nada, é um prazer falar com o senhor, ter a oportunidade de bater esse papo aqui com todos presentes nessa noite, a convite do Walter Silioni, doutor Marcos Kojorovski também, né? Uma pergunta um tanto quanto simples, né? Básica nesse sentido. Qual que é o grande desafio? É o desafio de ser um profissional médico? É o desafio de ser um professor? É o desafio de governar a maior cidade do Brasil e ainda, além de tudo, arcar com a responsabilidade de 654 municípios, né? 654 municípios aqui no estado de São Paulo, com tantas diferenças, né? O peso disso tudo, né, foi muito grande. O que pesa mais? Ser governador de um estado quanto o estado de São Paulo, como o estado de São Paulo, ou ensinar as novas gerações sobre medicina e também sobre políticas públicas como professor e como médico, doutor Alckmin? Olha, todas as atividades humanas, elas são importantes, né? Elas são necessárias. A medicina é uma paixão, porque você está permanentemente em contato com as pessoas. Aliás, há uma identidade entre a medicina e a boa política, que é gostar de gente. É preciso gostar de gente para ser médico. Isso não é só técnica, é também uma arte. E como toda arte, ela é um dom, é preciso ter vocação, gostar de pessoas, né? Isso é necessário. A boa política também, senão ela é muito chata. Aristóteles definiu a política como arte e ciência ao encontro do bem comum. Arte é dom, é preciso ter vocação, ciência é estudo, é preparação. Então, você se prepara. Eu fui prefeito da minha cidade natal com 25 anos de idade, fui 6 anos prefeito, fui deputado estadual, deputado federal, fui vice-governador do Mário Covas, que era um professor, porque ele era um engenheiro politécnico, ele tinha a objetividade do engenheiro e tinha uma sensibilidade social muito grande. Governar é escolher, dizia o Duque de Lewis. O dinheiro nunca vai dar para tudo. Governar é escolher em benefício de quem mais precisa, né? Promover o desenvolvimento do país. E São Paulo é maior que a Argentina. São Paulo é um país, dentro do Brasil, maior que o segundo país da América do Sul, depois do Brasil, e tem uma vantagem sobre a Argentina, porque está dentro do Brasil, você tem 46 milhões de pessoas, então é um grande desafio. O Brasil é um continente, né? O Brasil da década de 30
até a década de 70, foi o país que mais cresceu no mundo. No mundo. Quando eu fui prefeito na década de 70, o Brasil crescia 12% ao ano. 12% ao ano. O Brasil era um país muito pobre, virou um país de classe média. Só que está nessa armadilha de classe média e não avança. O que aconteceu? Que o Brasil, de 40 anos para cá, cresce pouco. Quando cresce é 2%, 3%. Ele ficou muito caro, muito caro. Para quem vive aqui, o povo não tem dinheiro para consumir. O país empobrece e não consegue exportar, a não ser produto primário, minério de ferro e soja. Quer dizer, ele ficou muito caro. Então, precisa uma agenda de competitividade. Quando eu fui candidato ao presidente da República, eu chamei o Pércio Arida, um dos pais do Plano Real, o Edmar Baixa e o André Lara Rezende, e nós fizemos uma agenda de competitividade para o Brasil voltar a crescer forte, gerar emprego, gerar oportunidade. Então, a política bem feita, ela é necessária, porque senão o país não cresce, não tem emprego, as pessoas não têm oportunidade. O Papa Paulo VI dizia que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Você não tem paz verdadeira quando não tem oportunidade para as pessoas. É preciso voltar o país a crescer. Por isso que São Paulo incomoda tanto, me perdoe, Walter Siglioni, doutor Marcos, São Paulo incomoda os demais estados por estar na ponta de todos os desafios, na produção, na economia, na pesquisa, em todo sentido. O senhor acha que o peso de governar um estado como São Paulo é muito maior do que, às vezes, até uma nação, não? Não. Olha, eu entendo o seguinte, nada é fácil. Ser prefeito não é uma tarefa fácil. Aliás, nós precisamos valorizar governo local. Diz que o século XIX foi o século dos impérios. O século XX, o século dos países. O nosso século XXI é da cidade. Ela é a grande protagonista, é onde as pessoas vivem. Nós precisamos valorizar governo local, descentralizar, né? O dia inteiro a gente liga a televisão, Brasília. Isso não funciona num país continental como é o Brasil. Os melhores modelos federativos são Estados Unidos, Canadá, Alemanha, que são descentralizados. Descentraliza para o Estado, fortalece os estados, descentraliza para os municípios e tem um trabalho conjunto. Aliás, está no lema de São Paulo, Pro Brasília Fiat Eximia. Pelo Brasil, faça-se o máximo. São Paulo indo bem, ajuda o Brasil. O Brasil indo bem, ajuda São Paulo. Não tem como um ir bem se o outro vai mal. É preciso ter uma sinergia, no sentido de todos remarem na mesma direção. Governo federal, governos estaduais e municipais. Walter, doutor Marcos. Posso fazer uma pergunta? Bom, primeiro eu quero dar boa noite ao jornalista Braga, parabenizar o Walter Siglioni pelo espetáculo. E a história, pura história, o Dr. Alckmin é um verdadeiro historiador, né? Quero dizer o prazer de estar com o senhor esta noite, alegria e satisfação, Dr. Alckmin. Antes de fazer uma pergunta, tem muitos internautas, web espectadores, eu vou falar alguns aqui para mandar recado, meu querido amigo Eric, também o Carlos Vaz, meu presidente do Rotary, o Avelino, o Marcos Novaes, doutora Paula, Ionelli, são vários espectadores que estão curtindo muito Dr. Alckmin a dar esse testemunho de vida
e que o senhor faz muito bem. Parabéns, a gente sente muito orgulhoso ao seu lado, doutor. A primeira pergunta é, claro, como não sair da pandemia. Primeiro, que o senhor é um médico, excelente médico, temos que destacar isso, porque minha filha faz medicina, eu falei para o senhor, e é um orgulho para a gente sempre estar falando com grandes médicos. E também pela competência que o senhor teve no decorrer do governo do Estado de São Paulo. Eu pergunto, são 10 meses de pandemia, causou diversos prejuízos aos pequenos e médios, claro, causou a todos, mas os pequenos e médios comerciantes, alguns fecharam, doutor Alckmin. E agora, qual tipo de política pública que pode ser aplicada agora na pandemia? Olha, doutor Marco Kozorowski, primeiro, a alegria de tê-lo aqui conosco, saudar a nossa OAB e destacar o seguinte. Primeiro, o foco precisa ser a questão da saúde, porque enquanto nós não superarmos a pandemia, a economia vai andar mais devagar. Então, é preciso correr com a questão da vacinação. Demos um passo melhorando os protocolos de atendimento aos doentes melhoraram, todo mundo aprendeu, porque vírus novo, está todo mundo aprendendo. Veja que até os infectologistas, professores de infectologia, no começo do ano passado, diziam, no Brasil não vai chegar, porque esse vírus é de clima frio, é o norte do mundo, Japão, China, Europa, Canadá, aqui não chega, porque o Brasil é um país tropical. No entanto, a maior letalidade da doença, da Covid, está sendo na Amazônia, que é em pleno trópico, país, estado super quente. Então, todo mundo aprendendo. Humildade frente ao desconhecido, né? Mas eu diria que a prioridade precisa ser a questão da saúde. Depois, a prioridade social. Foi muito importante o auxílio emergencial, porque muitas pessoas passariam até privação alimentar. Então, aquela ajuda de R$600, chefe de família, até R$1.200, foi muito importante, porque ajudou muitas pessoas. Por isso que a maioria dos países do mundo caíram 2 dígitos o PIB, e o Brasil vai cair 4% o PIB. O que ajudou a segurar o consumo foi o auxílio emergencial. Acho até que o governo precisa estar atento se não vai ter que ter necessidade de prolongar um pouco mais. A outra, nós precisamos retomar a atividade econômica. Eu vejo com otimismo, por várias razões. Primeiro, o agronegócio vai muito bem. Então, o Brasil é o grande celeiro do mundo. É um dos poucos países do mundo que tem tamanho, é o 5º maior país em extensão territorial, recursos naturais, tecnologia, Embrapa. Nós hoje dominamos o Cerrado, a nova fronteira agrícola são áreas de Cerrado. O dólar, a moeda desvalorizada, o câmbio, ela ajuda a exportação. Nós estamos batendo recordes de exportação. Em novembro, agora, a produção de máquinas agrícolas foi 40% a novembro do ano retrasado, que não tinha Covid. Então, o agronegócio está indo muito bem. Turismo interno, porque as pessoas que iam para a Europa, para os Estados Unidos, pegar avião, estão fazendo viagens mais curtas. Então, você tem dificuldade hoje até de achar reserva em hotel, aqui em Campos do Jordão, regiões mais próximas. Então, vai também ajudar. A outra é construção civil, que muita gente rica que deixava dinheiro parado, ganhando como juros, né, com a maior taxa de juros do mundo, hoje a taxa Selic é 2%, a inflação é 5%, você paga para guardar dinheiro. Então, quem ficar com o dinheiro no banco, ganha 2%, desvaloriza 5%, você está pagando para guardar dinheiro. Então, as pessoas começam a investir. Por isso que a Bolsa de Valores subiu tanto. E a construção civil
reagiu. Precisa ter mais crédito. O custo do dinheiro no Brasil ainda é alto. É 2% para quem aplica, mas para quem precisa emprestar dinheiro é caro. Então é preciso ter uma política de crédito mais forte. O governo tem um papel indutor do desenvolvimento e um conjunto de medidas para a retomada da atividade econômica, postergar o pagamento de tributo, reduzir impostos, fazer reforma tributária, simplificando a questão tributária, desburocratizar, né? Desburocratizar esse grande cartório que é o país. Eu diria que não tem uma medida só, mas um conjunto de medidas que podem fazer a diferença. Doutor Alckmin, Walter, posso fazer uma pergunta já que o doutor Alckmin entrou nessa seara? Do agrobusiness, né? Pode fazer. Sim. Exatamente. Doutor Alckmin, atualmente, pelo menos há 20 anos, eu atuo na área da economia voltada ao agronegócio. Então, eu tenho acompanhado diariamente o desenvolvimento da agricultura no Brasil. Agora, em 2020, 2021, vamos bater um novo recorde de produção de grãos, 268 milhões de toneladas no Brasil. E o estado de São Paulo sempre está na dianteira na questão da genética, na produção de pesquisas, enfim, né? Mas enfrenta também outros problemas, como o senhor mesmo citou, com relação à tributação, aos impostos, né? E hoje vive um dilema, né? Voltar a pagar novamente o ICMS nos patamares que estavam anteriormente, né? Essa revogação, né? Essa pressão sobre o imposto de circulação de mercadorias e serviços aqui no estado de São Paulo atua diretamente em vários produtos, né? Principalmente na cesta básica, né? Foi deixado um pouquinho de lado, graças ao governo agora que teve bom senso nesse sentido. O senhor acha que nós precisamos de uma política tributária mais séria, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil? Qual seria a saída para poder resolver essa questão da tributação? Porque ninguém aguenta mais carregar esse elefante chamado tributo, né? Ou tantos impostos nas costas, né, de todos os que rendem, né, trabalham, que atuam, que produzem riquezas no Brasil, independentemente do tamanho, né? Do pequeno até o grande produtor, do pequeno até o grande empresário, não importa, todos pagam diretamente ou indiretamente impostos. Qual seria a solução, né? São Paulo poderia ter sair na dianteira nesse sentido, na simplificação de impostos, para poder servir como exemplo para o resto do país? Olha, Sérgio Braga, nós temos 3 problemas. A carga tributária é muito alta. Então, o brasileiro trabalha janeiro, fevereiro, março, abril e maio só para pagar imposto. Quer dizer, a carga tributária ela é 35%, 36% do PIB. Quer dizer, o governo se apropria de mais de 1/3 da produção do dinheiro do país. Está tirando da mesa do trabalhador, está tirando da família brasileira. O dinheiro não é fabricado, ele é fruto do trabalho das pessoas. Então, a carga tributária é muito alta, comparada aos países do nosso nível de desenvolvimento. Então, para o nível de desenvolvimento brasileiro, tem imposto muito alto, que precisa ser reduzido. Por isso, nós reduzimos o imposto do etanol do carro de 25%, quem abastece o carro, de 25% para 12%. Zeramos o imposto do alimento, da farinha de trigo, do pão, da bolacha sem recheio, reduzimos dos remédios, dos genéricos, da roupa, do sapato, daquilo que gera muita mão de obra, da construção civil. Então, reduzimos impostos para todo lado. Então, precisa reduzir os impostos, precisa simplificar, porque é muito caro você pagar imposto. Então, a burocracia que é envolvida em tudo isso é muito, precisa simplificar, ter menos número de impostos. A reforma tributária busca transformar 10 tributos sobre consumo num IVA, num imposto de valor agregado. Você substitui 10 tributos por um só. Ou a outra proposta, você substitui 5 por um só. E a outra é demais o imposto sobre consumo. No mundo inteiro, você tributa consumo,
renda e propriedade. O Brasil é consumo, consumo e consumo. E ele é regressivo, porque paga a mesma alíquota quando compra uma bicicleta. A família que mora na favela e o milionário paga a mesma alíquota, aquele que ganha um salário mínimo e aquele que ganha milhões. Então, ele é regressivo. Por isso, eu diria que a reforma tributária ela é essencial. Para quê? Para reduzir a carga tributária, para simplificar o modelo tributário, reduzir custo de pagar impostos e para desonerar consumo. O Brasil, 51% da matriz tributária é tudo sobre consumo, ICMS sobre consumo, IPI sobre consumo, ISS sobre consumo, PIS sobre consumo, o COFINS sobre consumo. Estados Unidos, a meca do capitalismo não tem 20% de tributo sobre consumo. Então, nós tributamos demais o consumo. E isso é injusto com os mais pobres, com os trabalhadores. E o país cresce menos. Então, a reforma tributária ela precisa baixar impostos, as alíquotas, ela precisa simplificar o modelo tributário e diminuir a tributação em cima de consumo, aumentando outros setores. Eu queria, Braga, aproveitando, já vou voltar. Governador, estão falando para o senhor que se o senhor quiser tomar uma aguinha aí, porque... Obrigado. Estão falando aqui, deixa o governador tomar uma aguinha aí, né? Está muito tempo respondendo, né, Braga? E, inclusive, tem um chocolate também aí, né? Isso foi lembrado. A tentação está aqui do lado. Isso porque não foi servido o jantar ainda, né? Estamos aqui a convite do doutor Marco Kojorowski. Doutor, governador, o senhor sempre foi pontual com relação às reformas, né? Reforma tributária, como o senhor falou, reforma administrativa e a reforma política, né? Por que nenhuma delas andou? E por que a política é tão importante, doutor Aldo? Walter Cilione, você que disputou o governo do Estado de São Paulo, conhece, né, a boa política, por que a reforma política é necessária? Eu diria que há um princípio em medicina que diz sublata causa, toritur effector. Suprima a causa que o efeito cessa. A gente não pode agir só no efeito. É preciso agir nas causas dos problemas, senão as crises continuam. Então, primeira questão, o número de partidos. 35 partidos políticos. Como é que pode? Você não tem 35 ideologias. Verdade. E tem que acabar com o fundo partidário, porque isso não tem sentido nenhum, bilhões de reais de fundo partidário. Para quê? Para pagar aluguel de uma sala? Para pagar telefone? Nunca houve isso. Isso não existia. Eu fui presidente de partido lá atrás. Nunca houve. Então, houve uma fragmentação partidária muito grande, o que é ruim, porque os partidos todos ficaram enfraquecidos. Então, exacerba o personalismo. O povo está confuso e aí você anda atrás do personalismo. Vamos dar um exemplo. Qual é o partido do Bolsonaro? Ninguém sabe. Então, você fica... O Brasil já tem um histórico de getulismo, janismo, ademarismo. Isso é um atraso. As grandes democracias do mundo têm menos partidos mais programáticos. Você sabe no que está votando. Então, a primeira questão da reforma é diminuir o número de partidos. Essa fragmentação dificulta a governabilidade. Amanhã você é presidente, tem 27 partidos na Câmara Federal. Como é que você governa? Tem 22 partidos na Assembleia Legislativa. Como é que você governa? Então, reforma política, cláusula de barreira, ter menos partidos. Reforma política, o voto ele tem que ser distrital ou distrital misto. Estados Unidos, mandato de deputado é 2 anos. 2 anos. Ninguém reclama.
nem o deputado, nem o eleitor, porque é voto distrital, faz campanha de bicicleta, campanha mais barata, mais barata. O eleitor mais perto, o vizinho, fiscaliza, sabe, filho, de quem você é, seu padrão de vida, participa do mandato. Eu sou favorável a voto distrital, mas, no mínimo, o distrital misto. O que não pode é ter voto proporcional, que estimula corporativismo. O camarada se elege por uma corporação, não vai lá defender o povo, ele vai lá defender aquela corporação, muitas vezes em detrimento do coletivo, em detrimento do conjunto da sociedade. Então, eu sou favorável à reforma política. O nosso modelo presidencialista é de crise. Se pegar do Getúlio Vargas, do Estado Novo, até hoje, 3 presidentes terminaram o mandato. 3, em 70 anos. Juscelino Kubitschek, com 2 tentativas de golpe militar, Jacareacanga e Aragarças. Fernando Henrique e Lula, mas ninguém terminou. Suicídio, assassinato, renúncia, golpe militar, impeachment, é crise. Agora vai começar outro movimento por impeachment no Brasil. Olha, elimine a causa, que o efeito cessa. Eu sou parlamentarista no modelo de Portugal. Presidente eleito tem mandato e tem competência, mas é só chefe de Estado. Primeiro-ministro, chefe de governo. Você separa as coisas, então você supera as crises. O governo está indo bem, continua. Margaret Thatcher, Helmut Kohl na Alemanha, Felipe González na Espanha, ficaram mais de 10 anos no governo. Vai mal, troca no mês seguinte, não tem crise. Agora, impeachment é traumático, é um trauma na vida política do país. Não pode ser feito toda hora. Então, eu diria que a reforma política ela é necessária para você aprimorar a democracia. Nós temos um dos melhores modelos de apuração eleitoral. Rapidamente se apura uma eleição. Você termina a eleição 5 da tarde, 9 horas da noite você sabe quem ganhou. E temos um dos piores sistemas político-partidários. Os piores sistemas político-partidários. Então, eu defendo, sim, a reforma política, como defendo a reforma tributária, como defendo a reforma administrativa. Você ter governo enxuto, governo eficiente. Agora, é importante o papel do Estado. Essa história do laissez-faire, do Estado mínimo, isso é coisa do século XIX. O grande problema do mundo vai ser concentração de renda. Quem tem capital é rico, vai ficar milionário. O trabalhador vai empobrecer, porque o capital ficou muito forte e o trabalho menos relevante. A tecnologia permite você fazer mais com menos gente. A agricultura mecaniza tudo. Indústria, automação, até serviços, robô, inteligência artificial. Então, é um fenômeno. Eu fiquei na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 2007. Lá atrás já se estudava isso. Um mundo mais rico e um mundo mais desigual. Mais desigual. A política é necessária. O papel do Estado é necessário. Senão, nós vamos ter um incivilizatório. O grande bate no pequeno, o forte massacra o fraco. Isso não é civilizatório. O governo não pode ser inchado, não pode ter desperdício, mas ele tem um papel regulador importante, isso no mundo inteiro. Vou voltar aqui o Marco Kozorowski aqui, porque a gente teve agora, governador, eu acho que está tudo muito atrasado. Vou apimentar a conversa, né? Essa questão do nosso ministro da Saúde não saber ali nem transportar os respirador para Manaus, eu, como jornalista, fiquei abismado, né? E está deflagrado aí, porque o Supremo Tribunal agora, o Lewandowski, está pedindo apuração junto à Procuradoria. Então, eu queria que o Marco até comentasse. É uma conversa apimentada, mas é porque penso eu que na pasta de saúde tem que ter médico, né? Militar é o que a gente foi, né, Marco? É outra história. Pode fazer a pergunta, Marco. Verdade. Eu amo o meu exército brasileiro e honro, porque fiz CPUR, né?
Mas o que eu acho que é importante, doutor Alckmin, eu quero já com várias perguntas na tela, eu acho que o Walter vai fazer, mas eu quero fazer duas, já essa do e primeiro, eu acho que nós temos que falar um pouquinho dos aposentados, doutor Alckmin, os necessitados, as pessoas que estão em idade, como fica essa situação, como que o governo pode ajudar, quais políticas públicas podem ser implementadas para os aposentados. E na linha do Walter, eu fico aqui perguntando ao Jeremias, o ministro da Saúde não seria ser um ministro, um médico, talvez, que tenha mais familiaridade com essa questão? E com relação a essa questão da decisão do ministro Lewandowski, eu acho que também o senhor poderia ponderar essa postura do nosso ministro da Saúde, se é que ele pode conduzir de uma maneira mais adequada, se é possível essa colocação. Obrigado. Olha, doutor Marco, o Brasil paga a Bolsa de Estudos mais cara do mundo, porque coloca em posições estratégicas pessoas que não têm o menor conhecimento. Até aprender, isso custa muito caro para o país, muito caro. Então, o Brasil paga uma bolsa de estudos a maior do mundo, porque até a pessoa aprender, você leva um tempo enorme, isso tem um custo brutal. Duas coisas que eu ponderaria. A primeira, precisava ter uma coordenação de vários ministérios. Veja quando houve a crise do apagão de energia elétrica no governo do presidente Fernando Henrique, ele criou um comitê de crise sob a presidência do Pedro Parente. Então, tinha que colocar um comitê supraministerial coordenando vários ministérios, saúde, educação, ciência e tecnologia, defesa, com alguém coordenando todo esse trabalho, alguém que é muito grave a situação. Isso ocorre a cada 100 anos. Você teve uma epidemia dessa em 1918, um século depois, você tem da mesma gravidade. A segunda, o ministro da Saúde devia ser um profissional de saúde, pode ser médico, pode ser outro colega, mas devia ser. Agora, no mínimo, você tinha que ter, coordenando o combate à pandemia, um grande infectologista. Veja que o Brasil, em 1918, foi buscar o Carlos Chagas. Eu diria que um comitê de crise supraministerial para coordenar todos os ministérios, com os governos estaduais, governos municipais, iniciativa privada, sociedade civil, e na linha de frente, alguém profundo conhecedor da questão pandêmica. Na realidade, essa é uma questão que não é só do Brasil. E vou mais longe. A organização que caiu o sinal, né, Walter? Né, doutor Marcos? Nós perdemos o sinal aí do doutor Alckmin, não? Continua aí enquanto eu volto o sinal, porque eu vou voltar o sinal dele, ok? Eu vou só voltar o sinal dele e vocês vão... Não estou ouvindo o doutor Marco. Acho que o teu áudio está desligado, doutor Marco. Melhorou. Ah, agora sim. Opa! Enquanto esse conecta, comitê, né, doutor? O comitê de crise, olha que sabe a conclusão do doutor Alckmin, não desrespeitando, até pelo contrário, com todo o respeito que todos os ministros merecem, realmente nós teríamos que ter um comitê de crise, nós teríamos que estar trabalhando com um infectologista, tem tantos nomes, tantos infectologistas que detêm o conhecimento, que sabem a realidade da situação, com todo o respeito ao ministro. Por quê? O Brasil é um continente, o Brasil ele é muito grande, e você vê que
estados eles estão modificando as bandeiras, né, vermelha, amarela, de acordo com a situação local. Então, é muito coerente essa ponderação do Dr. Alckmin, e realmente é tão gostoso essa conversa. Parabéns, Dr. Alckmin, realmente... E vamos falar do aposentado, ouvir o senhor falar do aposentado. E tem perguntas aí para o Walter, né? Para o Walter, para o Braga. Oi, Walter. Vou voltar, voltei. Transmissão ao vivo. Isso. Olha, estamos com 5 minutos. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que tem várias, viu, Marco? Então, mas eu vou colocar assim, para finalizar, doutor Alckmin. Olha, saúde, negacionismo da vacina, retomada econômica e emprego. Dê um resumo para a gente. Posso fechar? Faltam 5 minutos para fechar, né? Qual é a importância disso? O governo deixou de dar o tom certo, esqueceu de comprar vacina e a economia não anda junto se o povo não tem saúde. Doutor Alckmin, o senhor que foi governador do estado aí, várias gestões, como é que o senhor vê a nossa retomada para essa saída hoje dessa pandemia, junto com a economia melhorando no estado? Olha, Siglione, antes o doutor Marco colocou a questão do aposentado. A Seguridade Social brasileira, ela envolve saúde, previdência e assistência social. Esse conjunto de saúde, assistência social e previdência compõe o nosso welfare state, a nossa Seguridade Social. A saúde é gratuita, ninguém precisa pagar e é para todo mundo. Nós precisamos fortalecer o SUS, né? O SUS é muito importante, garantir saúde de qualidade, gratuita, e a saúde gera muito emprego, que é muito bom. O nosso problema hoje é gerar emprego. Você vai gerar bastante emprego aí na área de saúde. Assistência social é para aqueles que mais necessitam, não precisa pagar, mas é um salário, é a renda mensal vitalícia, é a LOAS, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Pessoa com deficiência, que é incapacite para o trabalho, o idoso que não tem nenhuma renda. Então, o governo o apoia, o governo o assiste através da renda mensal vitalícia, um salário. A previdência social é contributiva, precisa pagar e a pessoa tem direito à aposentadoria. É o ócio com dignidade, com dignidade. E nós tínhamos um sistema muito injusto, porque o povão todo, trabalhador do setor privado, eu só tenho uma aposentadoria do INSS, abri mão de tudo. Eu ganho R$5.000 por mês, depois de 45 anos de contribuição. A média é de R$1.400, e 70% ganha um salário. E o setor público tem aposentadoria de 30, de 35, de 40 mil reais, pago pelo trabalhador de baixa renda. É o Robin Hood e as avessas. É o trabalhador de renda baixa sustentando os altos salários do setor público. Isso aqui em São Paulo nós já corrigimos há 10 anos atrás. Dissemos, olha, daqui para frente nós só vamos pagar o teto do INSS. Acima do teto é previdência complementar. Complementar. Contribui um. E não é mais benefício definido, é contribuição definida, que é um modelo justo. Então, ele vai ter uma complementação de aposentadoria de acordo com a contribuição que ele faz para o fundo de previdência. Acho importante o salário mínimo crescer acima da inflação, você ter ganho real para o salário mínimo, mantendo a vinculação com a aposentadoria. Não pode ter salário mínimo para quem está na ativa e salário mínimo aposentado e pensionista. Se é mínimo para todos, e repor a inflação. Então, é muito importante a gente ficar atento na questão previdenciária. Em relação à questão da Covid, Siglione, eu defendo que a ONU ela faça o que fez na questão da AIDS. A AIDS matou no mundo 35 milhões de pessoas, o HIV, e não tem vacina até hoje. Faz 40 anos, a AIDS é da década de 80. O que fez a ONU? Criou um órgão executivo só para combater a AIDS.
ligado à Organização Mundial de Saúde, subordinado ao OMS. E hoje, quantas pessoas têm AIDS e vivem normal, tomam medicamento antirretrovirais e têm sobrevida. Então, vão viver sem maior problema. Então, as pandemias, elas ocorrem. 2002, SARS, mais Ásia. 2008, H1N1. 2012, MERS, Oriente Médio, outro coronavírus. 2015, Ebola, África. 2019, SARS-CoV-2, a doença Covid. Daqui 4, 5 anos vai ter outro vírus. Nós precisamos ter um órgão executivo só para a pandemia, para agir rápido e de maneira coordenada. Veja que cada um bateu cabeça de um jeito. Mesmo a Europa, que tem a União Europeia, um fechou a fronteira, o outro não fechou, um fez lockdown, o outro abriu. Foi um bate-cabeça danado. Então, nós precisamos ter um organismo multilateral, mundial, dedicado à ciência, dedicado às pandemias. Porque no mundo globalizado, onde você um dia está na China, está lá em Xangai, outro dia você está em Londres, outro dia está em São Paulo, outro dia está em Nova York, é tudo muito rápido, tudo muito rápido. Então, é preciso agir de maneira rápida e preventiva e investir na ciência. A Fiocruz, aqui no Brasil, o Instituto Butantan, as nossas universidades precisam estar preparadas. A hora que surgir um outro vírus, agir rapidamente. Então, eu diria que nós precisamos confiar na ciência, agir de maneira rápida, proteger a nossa população do ponto de vista sanitário, de saúde pública, promover saúde. A maioria das doenças a gente contrai por maus hábitos. Então, a formação médica e de profissionais todos de saúde precisa valorizar a saúde, não é só curar a doença, mas valorizar a saúde da população. Saneamento básico, água tratada, esgoto sanitário, prevenção, vacina é prevenção. Aliás, veja como a ciência avança. Você tem vacina feita pelo vírus, o próprio vírus inativado. Então, você inativa por choque químico, térmico, enfim. Mas a proteína do vírus gera anticorpos e te produz. Você tem vacina que você faz com RNA mensageiro. Nem pega o vírus inteiro, só o fragmento do RNA mensageiro. Você tem vacina que você pega o vírus e introduz no adenovírus, num vírus do nariz, mas gera também anticorpo. Então, nós estamos num processo de avanço científico muito importante. Eu estou otimista que a gente vai, se Deus quiser, sair com a saúde mais fortalecida no mundo, uma preocupação e uma prioridade melhor. Governar é escolher, nós vamos priorizar a vida da população. Walter, se você pudesse pedir para o nosso diretor-geral mais um minutinho, só para uma perguntinha final, né, o doutor Cilione, doutor Alckmin, aquela coisa que é difícil controlar, né, quando está diante de uma personalidade política, né, com um estadista como o senhor. Uma última pergunta, rapidamente. O senhor falou da automação, falou da mecanização, falou do desafio da saúde, das pesquisas, né, da arrecadação de impostos, uma nova carga, uma reforma tributária. Gerar emprego, né, para essa massa toda que virá daqui a pouco, né, diante dessa pandemia, né, com tanto desemprego, o que é possível fazer, né, para poder não deixar tanta gente na informalidade, gerar empregos? O que a gente está vendo é exatamente o contrário, perda de postos de trabalho. O que é preciso fazer? Eu prometo que é a última pergunta. Bom, essa é uma questão central, né? Emprego e renda. O desenvolvimento é o novo nome da paz. Você tem atividades de mão de obra intensiva, construção civil, infraestrutura. O Brasil é um país continental. Você tira a soja do Mato Grosso de caminhãozinho para o porto de Paranaguá, no Paraná, para exportar para o resto do mundo que está no norte, para o norte do mundo. Ora, hidrovia, ferrovia, rodovia, dutovia, integração de modais, saneamento, é emprego na veia, emprego na veia. Agronegócio.
comércio exterior. Não tem país que cresça só voltado para o mercado interno. O Brasil tem que fazer acordo comercial no mundo inteiro, rapidamente exportar. Os países que mais crescem no mundo são grandes países que fazem comércio exterior, exporta, importa, exporta, importa. Você ganha com isso. O Brasil tem 3% da economia mundial e tem 1,2% do comércio exterior, é fechadinho, voltado para dentro. Nós precisamos abrir a economia e ter um forte empenho exportador. Imagine você brigar com a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, mais que os Estados Unidos e mais que a Argentina, que é quem compra do Brasil manufatura. Então, uma política de comércio exterior muito forte, um grande programa de construção civil, as atividades que geram mão de obra intensiva, turismo, comércio, serviços são extremamente importantes. E preparar o nosso jovem, o nosso trabalhador, trabalhadora, para esse momento novo. Hoje, falta desenvolvedor de software, falta designer em TI, falta cientista de dados em tecnologia de informação, você não consegue achar. Então, é importante você ter foco na educação básica da população. Até porque você se prepara para fazer uma coisa e a vida te leva para fazer outra. Então, você tem uma educação básica importante e focar em algumas áreas que tem grande necessidade. As coisas, eu sei, não são fáceis, mas é preciso fazer. A reforma tributária não é fácil, mas se você fizer uma escadinha, eu vou fazer uma reforma em 5 anos. Eu aplico 1/20 por ano. No 5º ano chega lá. Eu vou fazer uma reforma política para 2026. Não vai valer para a próxima eleição, mas vai chegar lá. Agora, o que não pode é um estado de apatia, sendo que o nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. As coisas são muito rápidas. Mas eu quero trazer aqui uma palavra de otimismo. Eu acho que nós vamos ter, se Deus quiser, um ano melhor, a economia deve dar uma recuperada, até porque a base é muito baixa, né? Caiu muito o PIB, mas agora o que precisa ter é agir nas causas dos problemas, uma agenda de competitividade, para o Brasil ter um forte crescimento, país vocacionado para crescer. O Brasil, em 50 anos, foi o país que mais cresceu no mundo, de 30 até 70. Eu fui prefeito na década de 70, impressionante. O Brasil crescia 12% ao ano. Você estava na faculdade e podia escolher 3 empregos. Pindamonhangaba era Vilares, Confab, Alcan, fábrica para todo lado. Era impressionante o crescimento. Nós precisamos voltar a ter um crescimento sustentável. Mas quero agradecer muito ao Walter Silioni, por quem tenho uma estima pessoal muito grande, um homem que tem espírito público. Cumprimentar e agradecer o Sérgio Braga, jornalista, por esta oportunidade, o doutor Marco Kozorowski, da nossa OAB, e especialmente quem está conosco aqui na TV Aberta de São Paulo. Muito, muito obrigado pela audiência e muito obrigado pelo convite. Doutor Alckmin, tem várias perguntas, infelizmente eu não vou conseguir fazer, né, Braga? Várias perguntas, várias aqui, gente fã perguntando de eleição, gente que dizendo que votou no senhor, mas em especial quero lhe agradecer como paulista. Uma vez eu tive uma reunião logo à saída do governo do senhor, passei lá inclusive com a minha filha, e aí você fala, Silioni, você me apresentou um gráfico, você é um homem que gosta de ver gráfico e tal. Ele falou, você nunca falou nada comigo. Eu falei, eu vim aqui para agradecer o senhor por tanto tempo, 3 gestões, ter cuidado do Estado de São Paulo, doutor Alckmin. É difícil, um Estado complexo. E, olha, o senhor fez pela educação, o reflexo da saúde está aí, senão a gente estaria em uma condição pior. Economia, o Estado é o maior possível, não é possível. Tantos anos que o senhor comandou o Estado aí, o nosso Estado é o que é o 3º PIB maior do país, aí, que conduz aí o nosso país. Eu queria agradecer ao senhor pela entrevista e pelo carinho, sempre com a família e com os jornalistas
que somos nós, né? E os operadores do direito, que são as pessoas que ajudam a conduzir a democracia. Precisam de líderes que nem o senhor. Eu lhe agradeço muito, viu, a deferência, viu, doutor Alckmin? Muito obrigado. Obrigado, Cilione. E agradecer aos colegas também que estão aqui, né? O Sérgio Braga, 25 anos de jornalismo comigo, e o Marco Kojorowski, que tem mais de 16 anos de OAB. Obrigado, viu, pela participação. Doutor Alckmin, eu sinto que tomei muito seu tempo, mas o pessoal pede um bis. Então, a hora que o senhor puder, por favor, retorne a telinha da TV aberta aqui e as redes sociais nossas. Muito obrigado, Cilione. Abraço a vocês. Eu vou deixar a mensagem final com o doutor Alckmin, para ele fechar o programa. Melhor, dê ali uma... Feche o senhor nosso programa, professor. Muito obrigado. Vitor Hugo dizia que uma boa imprensa é a sociedade conversando consigo própria. Né? É a sociedade conversando consigo própria. Ele dizia que o diâmetro da imprensa é o diâmetro da civilização. Onde tem civilização, você tem imprensa. Então, ela é necessária. Santo Agostinho dizia: prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me adulam, porque me corrompem. Então, é importante esse debate, essa colocação de ideias, de forma respeitosa, com tolerância, respeitando o outro. Tem várias correntes de pensamento, mas participe. A pior política é a omissão. Eu aprendi com meu pai, Cilione, na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, abraço a vocês. Abraço, obrigado.